Olá, boa noite. Para o presidente do Senado, Eunício Oliveira, o excesso de medidas provisórias editadas pelo governo prejudica a atuação do Congresso Nacional. Ele defendeu que o governo evite o envio de MPs e dê preferência aos projetos de lei em regime de urgência. O governo pode mandar projeto em regime de urgência. É muito mais fácil para nós fazermos um debate de um projeto de regime de urgência do que de uma medida provisória. A medida provisória tem que ter relevância e urgência. Se ela pode ser substituída por um projeto de lei que valoriza esse poder, que é quem faz as leis no Brasil, nós não vamos ficar aqui carimbando medida provisória para atender o governo A ou o governo B, seja do meu partido ou de outro partido político. Então, eu acho que o melhor caminho não é pelas medidas provisórias. O melhor caminho ainda é o projeto de lei em regime de urgência e é o que eu vou defender. Cortes no orçamento de 2017 atingiram projetos considerados estratégicos para a defesa e a segurança nacional. Um deles foi o desenvolvimento do novo jato militar para transporte de tropas e cargas fabricado pela Embraer, o KC-390. Sobre esse tema, a Comissão Mista do Orçamento ouviu hoje representantes da aeronáutica. O novo cargueiro não apenas coloca o Brasil na linha de frente de um setor altamente competitivo. O KC-390, já exibido com sucesso na Feira de Paris, pode render mais de 20 bilhões de dólares nos próximos 20 anos e gerar milhares de empregos. Mas o contingenciamento de verbas vem causando sucessivos atrasos na conclusão do projeto. O risco agora é que os concorrentes de outros países cheguem na frente. A comissão que elabora o orçamento do ano que vem se mostrou sensível aos argumentos dos militares. Uma das razões que a Força Aérea vem a essa casa é para apresentar a situação do projeto e pedir o orçamento necessário para que a gente consiga terminar. Um projeto que já está com 94% do seu desenvolvimento pronto, nós não podemos nadar e morrer na praia. A gente sabe das dificuldades orçamentárias, o nosso objetivo é que em 2018 não aconteçam os cortes que aconteceram no orçamento de 2017, para que as coisas não parem pela metade. Na sessão plenária dessa quinta-feira, os senadores aprovaram medida que deve facilitar a vida dos cerca de 70 mil brasileiros que vivem na Itália. A carteira de habilitação dos brasileiros deve ter validade no país. O mesmo vale para os italianos que estejam no Brasil. Os senadores também aprovaram um acordo de cooperação entre Brasil e Irlanda na área de educação. O texto prevê troca de experiências sobre políticas educacionais, além de uma comissão para definir os detalhes do programa de cooperação. Outro acordo internacional sobre educação foi aprovado na sessão de hoje. O tratado com a Eslovênia estabelece cooperação bilateral, principalmente nas áreas de tecnologia da informação, formação profissional e gestão escolar. Facilitar a busca de projetos que tramitam na Câmara e depois vêm para o Senado ou vice-versa. É o que pretende um acordo de cooperação entre as duas casas assinado hoje. Um portal de informação integrado vai permitir a pesquisa de projetos da Câmara e do Senado no mesmo local. O principal objetivo é buscar a integração dos sistemas das duas casas para permitir ao usuário mais facilidade na busca de informação. Um problema mais evidente que nós temos é quando um projeto de lei, ou mesmo uma PEC, sai de uma casa para outra, muda de numeração e existe uma incrível dificuldade para poder localizar esta matéria na outra casa e também acompanhar a sua tramitação. Os sites são diferentes e têm uma lógica de buscas diferentes. A ideia é possibilitar que um usuário, um cidadão ou eventualmente algum profissional de relações governamentais que utilize o site de uma casa e tenha interessado em uma matéria, possa rapidamente chegar na mesma matéria na outra casa, e vice-versa também, que possa visualizar as emendas com mais facilidade, possa assim ter uma visão geral da tramitação no Congresso Nacional, que são as duas casas. Armar ou não armar a população? O debate está de volta ao Congresso. No Senado, um projeto de decreto legislativo apresentado pelo senador Wilder Moraes prevê um plebiscito para alterar o Estatuto do Desarmamento.
A população tem o direito de ter uma arma de fogo ou não? Como a gente não tem segurança, a gente teria que ter uma forma de se defender. Hoje a população está vivendo um clima nervoso e se tiver armado, eu acho que é uma bomba para explodir. Às vezes a pessoa mora em locais isolados, onde fica difícil chegar a polícia. Porque a gente não vai melhorar em nada, se não tiver educação, só vai continuar a violência. Em 2005, mais de 60% da população brasileira decidiu em referendo que a comercialização de armas de fogo no país não deveria ser proibida. Mas o resultado não tornou mais fácil a compra de armas no país. O Estatuto do Desarmamento, sancionado em 2003, limita a comercialização, registro e posse de armas a categorias específicas. A proposta que está em debate aqui no Senado prevê uma nova consulta à população. A intenção é saber o que as pessoas pensam sobre substituir o atual Estatuto do Desarmamento por uma nova lei que garanta a qualquer cidadão a posse e o porte de armas, desde que sejam atendidos alguns requisitos. De acordo com a proposta, seria realizado um plebiscito em que a população responderia sim ou não a 3 perguntas. Deve ser assegurado o porte de armas de fogo para cidadãos que comprovem bons antecedentes e residência em área rural. O Estatuto do Desarmamento deve ser revogado e substituído por uma nova lei que assegure o porte de armas de fogo a quaisquer cidadãos que preencham requisitos objetivamente definidos em lei. A terceira, quase idêntica à anterior, só substitui porte de armas por posse de armas. No primeiro caso, o indivíduo poderia andar armado. No segundo, somente poderia manter a arma em casa ou no trabalho. Numa consulta pública feita pelo Senado, já são mais de 247 mil votos a favor e pouco mais de 11 mil votos contrários. O cidadão vai ter um revólverzinho pequenininho, né, barato, o mais barato que ele puder comprar. E o bandido vai estar armado com a última geração de armamento. Vai ser desigual. O bandido altamente treinado e o cidadão sem treinamento. É preciso que a população se prepare e use. Ah, não sabe usar? Sabe usar sim. É só fazer um curso e se preparar. Todo mundo que usa arma hoje, ontem não sabia usar. Que o bandido sabe que ele não vai assaltar o carro do José, porque o José pode estar armado. O bandido sabe que não vai invadir a casa do João, porque sabe que o João pode ter uma 12 lá esperando o bandido. Então, ele também tem vida, e o bem maior das pessoas é a vida. Quando a vida está em jogo, o nego começa a pensar melhor. Veja outras propostas que o Congresso discute para liberar o porte de armas no país na coluna Salão Nobre, com a jornalista Glauciene Lara. O Senado analisa pelo menos 3 projetos que podem liberar o porte de armas no Brasil. O mais famoso, que está circulando nas redes com amplo apoio popular, é o plebiscito para decidir se o Estatuto do Desarmamento, em vigor desde 2003, deve ou não ser revogado. É esse projeto que você acabou de ver na reportagem da Dinalva Ferreira. Outra proposta permite o porte de armas em áreas rurais. O argumento dos defensores é que a zona rural não tem policiamento e a população fica desprotegida, sujeita a assaltos e a ataque de animais. E a terceira é o Estatuto do Armamento, que autoriza maiores de 18 anos a portar armas, desde que façam exames técnicos e psicológicos e não tenham antecedentes criminais. Os 3 projetos estão na Comissão de Constituição e Justiça e o autor é o senador Wilder Moraes, entrevistado do Salão Nobre desta quinta-feira. Ele acredita que se o cidadão brasileiro puder ter armas, assim como a população americana, a criminalidade será reduzida. 64% da população diz que queria que tivesse o comércio de arma de fogo, mas mesmo assim o governo daquela época, autoritário, implantou o Estatuto do Desarmamento. E que nessa época, e hoje são 10 anos, não teve nenhuma eficiência. Ele desarmou as pessoas, os homens e as mulheres de bem, e oficializou a profissão dos bandidos. Porque hoje a população está presa em suas casas, com grade, com câmeras, e o bandido lá fora, armado, trabalhando como se nada acontecesse. Quem não quer ter o direito de defender a sua família, defender seu filho, defender sua propriedade? Não estamos dizendo que a arma tem que ser liberada para todo mundo. No nosso projeto tem critério. A Câmara também tem proposta para liberar o porte de arma, que está pronta para ser votada no plenário.
Se aprovar lá, vem para o Senado. Se aprovar aqui primeiro, vai para a análise dos deputados. Isso significa que ainda dá tempo de acompanhar e até de participar dessa polêmica. A entrevista completa com o senador Wilder Moraes sobre porte de armas de fogo, você assiste às 8 da noite no programa Salão Nobre. E no programa Argumento de hoje, o tema é o relacionamento entre os poderes legislativo e judiciário depois da votação do Senado, que derrubou a decisão da primeira turma do STF, que tinha afastado o senador Aécio Neves do mandato. O convidado é o senador José Medeiros. Se o parlamentar foi afastado, e nesse caso não tem a previsão de quando o suplente vai assumir, o Estado já vai ficar sem um senador. Mas nesses tempos estranhos, que Vaca não está estranhando Bezerro, digamos que 3 senadores do mesmo Estado sejam afastados, sem você dizer quando é que volta ou não. Como não há previsão na lei de que o suplente assuma, um Estado brasileiro, uma unidade da federação, vai ficar sem os seus representantes? E mais, por decisão de uma pessoa que não foi votada? Essa que é a pergunta. A entrevista completa você assiste no programa Argumento, que começa daqui a pouquinho, logo depois do Senado Notícias. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.